O Pai e Messias nunca mudaram, sempre serão os mesmos. Já observaram que Messias e o Pai jamais mudaram sua forma de pensar e agir e muito menos mataram, roubaram ou destruíram. Dado esse entendimento, observem alguns versículos para entenderem a diferença entre Deus e o Pai, e também a diferença entre Jesus e Messias. Está escrito: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Tiago capítulo 1, versículo 17. Observem nesse versículo que é usado o termo Pai em vez de Deus e enfatiza tudo que é proveniente do Pai não muda como sombras constantes. Messias é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Hebreus capítulo 13 versículo 8. Observem aqui que o nosso irmão apóstolo Paulo enfatizou, ontem, hoje e sempre, ou seja, jamais o Pai e Messias mudaram seus comportamentos e pensamentos que nos ensinam sobre a vida eterna em vez de tirar a vida. Até mesmo porque nosso Pai deixou um de seus mandamentos claros dizendo, não matarás. Ainda observamos no seguinte versículo. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? João capítulo 14 versículo 9. E para um entendimento concreto sobre o Pai e Messias dar a vida em vez de tirar, vejam o que diz esse versículo. Vejam, está escrito, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus, ou seja, o Pai, enviou o seu Filho ao mundo, abre aspas, não para condenar o mundo, fecha aspas, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus, ou seja do Pai. João capítulo 3, versículo 16 a 18. Vale ressaltar aqui que a Bíblia tem as Escrituras adulteradas, portanto a palavra Deus deve ser interpretada como Pai desde que, no versículo que estiver sendo lido, não esteja enfatizando algo contrário aos 10 mandamentos do Pai. Devemos também tratar o nome Jesus como Messias, pois Jesus é a besta dita em Apocalipse e mundialmente é conhecido, e tem permanecido na mente das pessoas desde os ensinamentos religiosos de infância. Dado esse entendimento sobre o Pai e Messias, agora iremos ver como o diabo, Deus de Israel, Senhor dos exércitos e outros nomes dados a Satanás, a antiga serpente, volta atrás de sua palavra com frequência, com base a seus arrependimentos, em alguns momentos em satisfazer os desejos carnais do ser humano, que por sinal muitos foram mortos por Deus ou anjo caído Israel, mais conhecido como Moisés depois da geração do falso profeta Abraão. Deus de Israel ou Israel se arrepende e muda de pensamento o tempo todo quando contraria ele. Vamos observar aqui alguns versículos, em que Deus mata as pessoas desde crianças a adultos sem piedade, contrariando um dos mandamentos de nosso Pai que está nos céus quando nos ensinou como um mandamento, não matarás. Está escrito, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Gênesis capítulo 6, versículos 5 a 8. Observando essa passagem há 2 pontos importantes a dizer. 1. Noé foi um falso profeta e servo do anjo caído Israel. 2. Foi dito no versículo, então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, fecha aspas, ou seja, aqui diz que se arrependeu. Porém há uma contradição e mentira em outro versículo que diz o seguinte na conversa com Balaão para dizer a Balaque. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Israel sempre será homicida e mentiroso pois é o pai da mentira. Ele muda de pensamentos o tempo todo,
Basta observar que toda vez que o povo se recusou fazer a vontade dele, então de várias formas matou milhares desde crianças e adultos. Nosso Pai ou Messias jamais fariam isso. Observem o conflito de pensamentos de Deus ou anjo caído Israel, ou seja, basicamente ele faz o que é dele mesmo, ser orgulhoso o tempo todo além de pai da mentira. Não é à toa que ele sempre quis estar à frente de Messias e do Pai no reino dos seus antes de ser expulso de lá, e ainda por cima, arrastou a terça parte dos anjos irmãos que estavam dando ouvidos e sendo induzidos por ele com as mentiras ditas e pensamentos destruidores, que até hoje, tenta colocar na mente de toda a geração dos humanos que vem se passando até os dias atuais. Agora veremos outro versículo claro entre muitos outros que poderíamos apontar aqui, em que Deus mata crianças e adultos inocentes. Ou seja, exterminou milhares de pessoas ao longo dos anos e gerações que se passaram até os dias de hoje. Diz o seguinte: Então Moisés disse ao povo: Armem alguns dos homens para irem à guerra contra os midianitas e executarem a vingança do Senhor contra eles. Enviem à batalha 1000 homens de cada tribo de Israel. 12.000 homens armados para a guerra, 1000 de cada tribo, foram mandados pelos clãs de Israel. Moisés os enviou à guerra, 1000 de cada tribo, juntamente com Finéias, filho do sacerdote Eleazar, que levou consigo objetos do santuário e as cornetas para o toque de guerra. Lutaram então contra Midian, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Entre os mortos estavam os 5 reis de Midian, Evi, Requem, Tsua, Ur e Reba. Também mataram à espada Balaão, filho de Beor. Os israelitas capturaram as mulheres e as crianças midianitas e tomaram como despojo todos os rebanhos e bens dos midianitas. Queimaram todas as cidades em que os midianitas haviam se estabelecido, bem como todos os seus acampamentos. Tomaram todos os despojos, incluindo pessoas e animais, e levaram os prisioneiros, homens e mulheres, e os despojos a Moisés, ao sacerdote Eleazar e à comunidade de Israel, em seu acampamento, nas campinas de Moabe, frente a Jericó. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os líderes da comunidade saíram para recebê-los fora do acampamento. Mas Moisés indignou-se contra os oficiais do exército que voltaram da guerra, os líderes de milhares e os líderes de centenas. Vocês deixaram todas as mulheres vivas? Perguntou-lhes. Foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor. Agora matem todos os meninos. E matem também todas as mulheres que se deitaram com o homem. Mas poupem todas as meninas virgens. Bom, meus irmãos, vejam o absurdo ocorrido nessa passagem e matança em massa instituído por Deus, o anjo caído Israel e usando Moisés como instrumento para instruir os homens a cometer homicídio matando a muitos, lembrando que no livro de Apocalipse está escrito: Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que praticam imoralidades sexuais, os idólatras, e todo o que ama e pratica a mentira. Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Com outras palavras diz o seguinte como forma clara de entender. 1. Cães gulosos, ou seja, todos os líderes religiosos de um modo geral, sendo eles falsos pastores, bispos, missionários, padres, espíritas e qualquer outro homem que se intitula líder de uma religião. 2. Feiticeiros, ou seja, todo aquele que pratica feitiçaria, e essa prática se entende a todos que de alguma forma fazem alguma oferta, desde dinheiro ou até mesmo o ato de Moloque, ou seja, praticam atos religiosos não importa qual. 3. Os que cometem imoralidades sexuais, ou seja, todas as pessoas que praticam o ato sexual fora do casamento, que não seja a esposa e o esposo, bem como o ato sexual fora do normal, entre homem e mulher. 4. Homicidas, ou seja, todo aquele que mata desde um pensamento contra alguém, até aqueles que matam fisicamente outra pessoa. 5. Idólatras, ou seja, todo aquele que tem ou adora um ídolo, desde seu líder religioso até mesmo alguma imagem ou escultura. 6. Todo o que ama e pratica a mentira, ou seja, pessoas que mentem desenfreadamente, tornando-as filhos do diabo, que é pai da mentira e homicida desde o início.
Agora está bem claro que nosso Pai e nosso Mestre Messias jamais irão mudar. Resumidamente, Pai e Messias dão a vida, Deus e Jesus tiram a vida e tornam as pessoas escravas das religiões e do pecado. Nosso Pai jamais vai contrariar o seu próprio mandamento, não matarás, e qualquer outro mandamento decretado por ele.